Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado e aí na tela você tem algumas regras gerais de conduta para esse período de aula remota, tá? Então você pode pausar o vídeo para ler com calma e você também encontra lá no Classroom, certo? Bem, então aqui a gente dá início a mais uma aula da disciplina de Cálculo 1, né? E aqui a gente vai ver a parte 2, né? Do assunto de função derivada, né? A gente vê a derivada como uma função. Então, a gente já viu na primeira aula, né? A definição da derivada, né? E aí a gente relacionou com velocidade e com a reta tangente. Bem, só que essa definição a gente fez para um ponto específico, né? Um ponto que estava parado lá. Então, geralmente a gente denotou por A, né? E aí na aula passada, na parte 1, né? A gente viu que a gente pode estar tomando esse A como sendo uma variável, como sendo o próprio x, né? E aí quando a gente calcula esse limite para um x mais genérico, o resultado é uma função de x. Então, a gente pode olhar essa derivada, né? Como uma função. Então, a função derivada, ela nos vai dar a derivada da função, né? Em qualquer valor de x que a gente fornecer, né? Para qualquer valor de x lá. Então, a gente viu também que o domínio, quando a gente obtém a função derivada do domínio, ele ou é o mesmo da função f ou ele diminui um pouco, né? E a gente viu também outras notações. Então, aqui a gente vai ver a parte 2, tá bom? Então, vamos dar início, vamos dar continuidade, na verdade. Bem, então aqui a gente vai dessa palavrinha aqui que é diferenciável, tá? Então, o que é uma função diferenciável, né? Então, a gente pode usar tanto a palavra diferenciável ou derivável, tá? Isso nada mais é, tá? Do que existir, tá? Existir a derivada, ok? Então, isso é uma noção pontual, então a gente fala que a função ela é derivável ou a mesma coisa, diferenciável no ponto A, né, em A, tá bom? No ponto A, se existe, né, se a derivada no ponto A existir, certo? Então a função é derivável no ponto A se, né, a derivada dela no ponto A existir. Ou, só mudando o nome, a função f ela vai ser diferenciável em A se existe f' de A, tá? Então, é só isso, ok? Então, é um nome que a gente só está, na verdade, aqui agregando esse nome, né? Derivável ou diferenciável, tá bom? Então, a função x ao quadrado, né? Por exemplo, a função f de x igual a x ao quadrado. Ela é diferenciável em 1, né? Então, ou seja, existe a pergunta, né? Pergunta, existe f' de 1, né? Existe, né? Ou seja, existe aquele limite lá? Sim, existe, né? A gente já viu, eu acho que a gente já fez até alguns exemplos, e aí f', na verdade, o modo genérico, né? Seria 2x. Na verdade, existe a derivada para qualquer valor de x, né? Para qualquer valor de x real, existe a derivada. Pois bem, então, em particular, o f' de 1, né, é 2 vezes 1. Então, só fazendo x igual a 1, então é 2. Então, existe, então a função x ao quadrado, ela é diferenciável, derivável no 1, tá? Bem, assim como eu acabei de falar aqui, que a função x ao quadrado, né, ela é derivável em qualquer ponto, a gente fala também em ela ser diferenciável, derivável, né, em intervalos. Então, a gente diz o seguinte, que f ela é derivável ou diferenciável, tá, em um intervalo aberto quando, né, ela for derivável ou diferenciável em cada número do intervalo, tá? Então, por exemplo, eu tenho, a gente viu, por exemplo, a função f de x igual a raiz de x. A gente viu esse exemplo na aula passada. A gente viu que a derivada dela, né, era menos 1 sobre 2 raiz de x. Bem, então, o que acontece?
Com isso daqui, a gente tem que o domínio, né? O domínio da f' aqui era o zero, aberto no zero, né? A mais infinito, certo? Ou seja, existe a derivada para todos os pontos maiores do que zero, tá? Para a função raiz de x, para a função raiz quadrada, tá? Então, por exemplo, eu sei que a função raiz quadrada ela é derivável em todos os pontos do intervalo zero mais infinito, aberto, né? Então, eu posso dizer simplesmente que f, no caso f, né, que é a raiz quadrada, ela é diferenciável no intervalo, botando assim, porque eu sei que ela é diferenciável em todos os pontos desse intervalo, tá? Então, quando eu sei que a minha função ela é diferenciável em todos os pontos do intervalo, então eu digo logo que ela é diferenciável no intervalo, tá bom? É simplesmente isso, ok? Então, diferenciável quando existe a derivada, diferenciável no intervalo quando existe a derivada em todos os pontos do intervalo, ok? Vamos lá. Então, onde a função f de x igual ao módulo de x, ela é diferenciável, né? Ou seja, em outras palavras, onde existe o limite, né? Para que valores de x existe o limite, né? Então, diferenciável existe o limite. Então, o limite da derivada, né? Então, onde que ela é diferenciável? Ou seja, onde que existe a derivada, né? Para que valores de x existe a derivada, tá? Em outras palavras, também poderia estar perguntando qual é o domínio da função derivada, né? Outro modo de estar se perguntando. Então, bem, essa função aqui a gente vai separar aqui em alguns pontos, em alguns casos, tá? Então, vou botar aqui caso 1. Eu vou analisar, tá? No caso 1, quando o x ele for positivo, tá? Caso 1, quando o x for positivo. Bem, então, digamos que eu estou aqui na reta, que é o zero. Vou estar analisando qualquer x, botar aqui o zero. Eu vou pegar aqui um x, eu sei que ele é positivo, ele é qualquer, mas positivo, tá? Então, eu vou estar analisando um x positivo. Então, eu vou estar interessado em olhar f' desse tal x, que eu estou escolhendo positivo nesse caso, tá? Então, é o limite h tendendo a zero de quem, né? Vai ficar f de x mais h menos f de x sobre h, tá? Então, bem, o que acontece, né? Bem, então aqui é o limite de h tendendo a zero. Quem é o f, né? Quem é o f de x mais h, né? Isso nada mais é do que o módulo de x mais h. Só que é o seguinte, o módulo, né? Relembrando, módulo de x, ele né? X, se x for maior ou igual que zero, ou menos x, se x for menor do que zero, negativo. Então, como é que eu sei se o x mais h ele é positivo ou ele é negativo, tá? Então, seguinte, o x ele é positivo, tá? E o h ele está indo para zero, ok? Então, basta eu olhar, né, quando eu considero o limite de x tendendo a zero, eu tomar o h muito pequeno, de tal modo que o x mais h ele vai estar ainda dentro de um intervalinho aqui, ó, certo? Que ele é sempre positivo, tá? Ou seja, porque quando eu pego o x mais h, o h é uma pequena variação que eu estou dando aqui para o x, né? Então, o x mais h, se eu pegar o h muito grande, né? Então, eu tenho o meu x aqui, né? Se eu pegar o h muito grande, ó, ele poderia cair aqui negativo, aqui seria o x mais h. Só que é porque eu peguei o h muito grande, né? Só que como o h está indo a zero, o que acontece? Eu posso pegar o h tão pequeno que eu saiba, né,
de tal modo que eu sei que ele não vai passar do zero aqui, né? Não vai passar para o lado esquerdo do zero, tá bom? Então, para H bem perto, né? Bem pequeno, né? Bem próximo do zero, porque o H está indo para zero. Então, para o H bem próximo do zero, né? Então, eu sei que o x mais H, ele tá sempre aqui ainda à direita do zero. Então, ou seja, x mais H eu consigo pegar, né? Então, vou botar assim, para H pequeno, né? Eu tenho que x mais H ainda é positivo, tá? Ou seja, com isso eu consigo que o módulo de x mais H, que é esse daqui, é ele mesmo por ser positivo, né? Ok? Então, aqui vai ficar x mais H, tá? E, vou até botar assim, menos módulo de x sobre H, né? Aí, depois da observação que eu fiz, eu sei que o módulo, com H sendo pequeno, né? Então, isso é só x mais H. E o módulo de x, por ele, eu já está no caso positivo, né? Já está no caso positivo, eu já sei que é ele mesmo. Aqui, sobre H, né? Então, esse x com esse menos x, eu posso cancelar, né? Isso com esse. Então, isso daqui vai ficar só o limite. Em cima vai ficar H, né? Então, na verdade, eu posso simplificar aqui também, né? Então, vai ficar o limite de 1, né? Ou seja, o limite de uma constante, é ele mesmo, tá? Bem, então, eu cheguei que para o caso, né, quando x é positivo, a derivada, né? Então, para x positivo, né? Sim, existe a derivada, porque existe o limite, né? Então, f' de x é igual a 1. Então, x, f, ela é diferenciável para x maior do que 0, né? Vamos fazer agora o caso 2, então vou diminuir isso daqui por questão de espaço. Vou olhar aqui agora o caso 2, que vai ser o x negativo, tá? X negativo. Bem, então, considerando o x negativo, o que é que eu vou fazer? Vou olhar a derivada. É o mesmo limite, h indo a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Eu falei que vocês iam, querendo ou não, aprender esse limite de tanto verem, né? Mas bem, vamos lá. Agora, quem é o f, né? Nesse outro caso, né? Nesse outro caso, quem é f de x mais h, né? Isso daqui vai ser módulo de x mais h. Bem, quem é o módulo de x mais h? Agora, né? Eu vou estar olhando na reta, eu tenho aqui 0, estou olhando o x negativo, tá? X negativo. Ok? E aí eu faço a mesma observação. Se o meu h for grande, né? Então, o x mais h pode estar aqui, né? Ou aqui. Ou seja, ali para a direita ficar uma coisa positiva. Mas se eu tomo um h muito pequeno, então ele vai estar aqui ou aqui, tá? Aqui, de modo que se o h é pequeno, né? Eu consigo garantir que o x mais h, né? Porque isso daqui é o tamanho de h, né? Se o h for pequeno, o x mais h também é negativo, tá? Então, se o x mais h é negativo, o módulo disso é menos x mais h, tá? E aí, quem é o f de x, né? Bem, é o módulo de x, né? Pela definição. Mas como x, né, é negativo, nesse caso, então é menos x. Então, isso daqui vai ficar, o limite de h tendendo a zero do módulo de x mais h menos o módulo de x sobre h. Então, é o limite de h tendendo a zero. Vai ficar o que aqui, né? É o módulo, eu já vi que dá menos x mais h menos, né? Aí o menos x, tá? Sobre h. Então, isso daqui é o limite h tendendo a zero. Vai ficar menos x menos h.
esse menos com menos fica mais x, né, sobre h. Então, eu vou poder simplificar esse menos x com esse x, e aí depois eu vou poder simplificar o h com h, tá? Então, isso daqui nada mais vai ficar do que o limite h tendendo a zero, vai ficar só 1 menos 1, tá? Então, o limite da constante é a própria constante, a constante no caso é o menos 1, tá? Então, eu tenho, novamente, que aqui para x menor do que zero, f' de x é igual a menos 1. Então, a função f, ela é diferenciável, tá? Para x negativo, tá? Porque existe a derivada, ok? E agora, a grande questão é, né? Para x positivo, ok, a derivada dá 1. Para x negativo, ok, a derivada dá menos 1. E a pergunta, que seria o terceiro caso, tá? E a derivada no zero, né? Bem, então, vamos olhar. Vamos fazer aqui caso 3, quando a gente vai pegar x igual a zero, né? Então, vou olhar f' do zero, né? F' de zero vai ser igual ao limite h tendendo a zero de f de 0 mais h menos f de 0 sobre h, né? Bem, então, daqui é o limite h tendendo a zero, né? Aqui embaixo é h, módulo de 0 mais h, então módulo de h, menos o módulo de 0, que no caso é 0, né? Então, bem, na verdade o que eu tenho aí é o limite h tendendo a 0, módulo de h sobre h, né? Certo, então, agora, o meu x é o próprio zero, né? E o h tende a zero. Só que tem o seguinte, quem é o módulo de h, né? Quem é o módulo de h? Bem, tem duas situações, né? Porque se o h vier pela direita do zero, né? Se o h vier por aqui, então o h é positivo, tá? O h é positivo. E aí, você tem que o módulo de h vai ser h. Mas se o h vir aqui pela esquerda, ele vem por valores negativos. Então, o módulo de h é menos h, né? Então, vamos olhar aqui, vamos analisar os limites laterais, né? Então, vou olhar aqui, né? O limite de h tendendo a zero pela direita, do módulo de h sobre h, né? Então, isso aqui vai ficar o limite de h tendendo a zero pela direita. Bem, quando h tende a zero pela direita, como eu disse, se ele vem pela direita do zero, ele é positivo. Então, o módulo dele fica, módulo de h é h, né? Então, aqui eu posso cancelar. Isso é o limite vai ficar só o limite de 1, né? Da constante, da ele mesmo é 1. Se a gente olhar o limite agora com h tendendo à esquerda, tá? Então, do módulo de h sobre h, o que a gente tem? Vai ficar o limite de h indo a zero pela esquerda. H indo a zero pela esquerda, h é negativo. Então, o módulo de h vai ser o quê? Menos h. Posso cancelar esse h com esse h. Então, vai ficar o limite h tendendo a zero pela esquerda de menos 1. Limite da constante, a própria constante. Bem, os limites laterais existem, né? Só que eles são diferentes. Dá 1, o limite à direita dá 1, limite à esquerda dá menos 1. Então, o que é que eu concluo? Né? Que esse limite aqui não existe. Não existe, tá? Então, eu tenho que f não é diferenciável no x igual a zero. Não é diferenciável, tá? E nos demais pontos, ela é diferenciável, tá bom? Então, bem, e aí,
Isso fica um pouco mais claro da gente ver, tá? Quando a gente olha o gráfico, ok? É bem natural, tá? Que a gente olhe. Aqui, né? Nessa parte aqui, ó, para x positivo, o gráfico do módulo, né? O gráfico do módulo, de modo geral, é esse V aqui, né? É esse V aqui, a gente já tinha visto. Bem, e aí quando eu olho a parte positiva, eu tenho aqui um segmento de uma reta, tá? A derivada não é a inclinação da reta, né? Tangente. Então, a reta tangente aqui coincide com a própria função, tá? Então, qual a inclinação, né? A inclinação aqui é constante, é sempre igual a 1 dessa reta, tá? Porque aí se confunde com a reta f de x igual a x nessa parte, tá? Então, aqui a função é derivável sim, e a derivada é sempre a mesma, porque a tangente nesse ponto é essa reta, a tangente nesse ponto é a própria reta, tá? Então, em todos os pontos ela tem a mesma tangente, então é o mesmo coeficiente, a mesma inclinação. Então, em todos os pontos positivos tem a mesma inclinação, então tem a mesma derivada que a gente viu que é 1, né? Bem, aqui, quando a gente for analisar a parte, né, negativa, isso daqui vai coincidir com a f de x, vai coincidir com a função, com a reta, né, r de x igual a menos x. Ela tem inclinação menos 1, né? É o que está aqui, certo? Inclinação menos 1. E sempre constante, porque as inclinações das retas, ó, quem é a tangente daqui? É a própria reta, tá? Tangente daqui, essa própria reta, ela tem inclinação menos 1, tá? Bem, então, caso positivo, caso negativo. E aí, o que a gente tem, né? O que a gente vai ter depois disso, né? O que acontece aqui, tá? O que acontece aqui é que a gente tem um bico no gráfico da minha função f, tá? E aí, esse bico é justamente o que permite não existir essa derivada, porque não tem reta tangente aí, né? Se você olhar, se você der meio que um zoom, né? Você tem um bico desse modo. Então, quem é a reta tangente, né? A reta tangente é essa, né? Quando você olha esse ponto, né? A reta tangente é essa? Não, né? A reta tangente é essa? É essa? É essa? Né? A reta tangente não está bem definida. Então, quando eu tenho um bico assim, a reta tangente não está bem definida. E desse modo eu não tenho derivada. Então, ela não é diferenciável, tá bom? Então, esse bico aí no gráfico foi um ponto problemático, tá? Então, se eu for olhar aqui o gráfico da minha função derivada, ela tem essa característica, né? Para valores positivos é 1, para valores negativos ela é menos 1, e aqui eu tenho esse salto, tá? Que a função não está definida no zero. Observe que não está definida. Aqui não é fechado e aqui também não é fechado, né? São abertos. Para o valor de x igual a zero não está definida, justamente porque ela não é diferenciável no zero, ok? Bem, e aqui a gente tem um resultadozinho, tá? Que é bem interessante, que é o seguinte, que tanto a continuidade como a diferenciabilidade são propriedades desejáveis, né? A gente já estudou um pouco antes a questão da continuidade, facilita muito os limites e tal. Na hora de calcular o limite da própria função, se ela for contínua, é só a gente substituir, né? E aqui a gente tem essa outra propriedade, que é a função ser derivável, tá? Então, se ela é derivável, a gente é capaz de traçar ali a reta tangente e tudo mais, certo? E aí, tem-se uma relação entre elas, tá? Uma relação até hierárquica, digamos assim, ok? Por quê, né? Porque quando uma função ela for diferenciável no ponto, obrigatoriamente ela vai ser contínua naquele ponto, tá? Então, digamos que ela ser diferenciável, ou seja, existir a derivada é mais forte, certo? Do que ela ser contínua. Então, se uma função ela é diferenciável, ela é melhor para se trabalhar, tá? Ela tem propriedades melhores. Então,
diferenciabilidade, ela ter derivada, tá? É uma condição suficiente para que ela seja contínua, tá? Então, se ela for derivável, ela vai ser contínua, tá bom? Então, é basicamente isso. Então, como que a gente mostra, né? Eu vou botar aqui o que a gente sabe e o que a gente quer mostrar. Então, sabemos que ela é diferenciável, ou seja, no A, né? Existe f' de A, né? Isto o limite, né? O limite lá, limite de h tendendo a zero, né? De f de x, no caso é A, né? A mais h menos f de A sobre h. Isso daqui existe, né? Ou seja, existe isso daqui e é a derivada, né? Ok? Existe a derivada. Bem, e o que queremos, né? Queremos mostrar, né? Que é o que o resultado está dizendo. Se ela existe a derivada, ela é contínua. Então, preciso mostrar o quê? Preciso mostrar que f é contínuo, né? Que f é contínuo. Ou seja, né, que o limite de f de x, quando x tende a A, isso é f de A. Ok? Bem, preciso disso, né? Só que, analogamente, tá? Isso daqui é a mesma coisa de escrever que o limite, tá, de x é igual a f de x menos f de A vai a zero, né? Mesma coisa de dizer isso, né? Ok? Mesma coisa. Bem, aqui só eu vou escrever a derivada da outra forma, eu acho que vai ficar mais claro. Aquele outro quociente sem ser com h, acho que vai ficar mais fácil. X tendendo a f de x menos f de A, aqui x menos A. Tá? Vou usar essa outra definição aqui do quociente na hora da derivada, tá bom? Então, bem, eu sei disso, que existe esse limite e que é f' de A, que é a derivada, e eu quero mostrar isso, tá? Bem, se você notar, esse termozinho f de x menos f de A aparece aqui e aparece aqui, tá? Então, a gente vai utilizar isso. Então, eu vou querer mostrar isso, tá bom? Então, o que é que eu quero mostrar, né? Então, eu vou querer mostrar ali que f de x menos f de A, x tendendo a A, vai ser igual a zero, mas bem, por enquanto, eu não sei que é igual a zero, né? Então, eu vou trabalhar. O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar e dividir pela expressão x menos A. Então, vai ficar limite do f de x menos f de A, né? Aí eu vou multiplicar e dividir, tá? Ok? Então, não fiz nada, né? Multipliquei e dividi por essa expressão. Eu posso fazer isso porque x menos A não é zero, né? Porque o x tende a A, mas ele não é igual a A ainda. O x não é A, então isso daqui não é zero. Então, eu posso fazer isso quando eu estou trabalhando com limite. Então, é o limite de x tendendo a A. E aí eu vou fazer o seguinte, esse daqui eu vou escrever aqui de baixo, tá? Então, vai ficar f de x menos f de A, x menos A, e esse outro que eu tinha aqui, né? Ok? Só que, observe, esse daqui, né, é isso daqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar aqui, ó, eu tenho um produto, né? Eu quero calcular esse limite aqui e eu tenho um produto. Então, eu vou utilizar a propriedade do produto dos limites. Então,
O limite do produto é o produto dos limites. Então, vai ficar o limite de x tendendo a f de x menos f de a sobre x menos a vezes o limite de x tendendo a de x menos a. Bem, esse limite aqui, né, como eu acabei de dizer, esse limite aqui existe. E é o que eu já sabia, né? Foi dito, por hipótese. Então, esse limite existe, né? E é justamente o f' de a. Né? E esse limite aqui, ó, esse limite aqui também existe, porque aqui é uma função contínua, é um polinômio, né? X menos a e é um polinômio. Então, basta eu substituir direto. Onde tem x, boto a, né? Então, vai ficar a menos a. Ou seja, vai ficar f' de a vezes a menos a é zero. Dá zero. Ou seja, eu obtive que o limite é igual a zero. Tá? Então, eu obtive, na verdade, que o limite de x tendendo a de f de x menos f de a é zero, ou seja, né? A gente viu que isso era a mesma coisa de dizer que o limite f de x, x tendendo a é igual a f de a. Que era o que a gente queria, tá? Então, aqui é só uma ideia da demonstração, mas o que eu quero que vocês fiquem na mente é isto, tá? Se existe a derivada, então a função é contínua. Então, ou seja, se ela é derivável no ponto, tá? Se a função é derivável no ponto, no intervalo, então é porque eu tenho uma função melhor, eu tenho mais propriedades da função do que simplesmente continuidade, tá bom? Então, derivada é mais forte do que continuidade, tá? Então, se eu já sei que ela é derivável, automaticamente ela vai ser contínua. Bem, e vale a volta, né? Então, a gente viu que se é diferenciável, botar f diferenciável implica em f contínua, né? E a volta? O contrário, né? Se f é contínua, implica que ela é diferenciável, né? Implica que ela é diferenciável? Não, tá? Não vale. Então, um exemplo disso é justamente o que a gente já viu, que é a função modular, né? A f de x igual ao módulo de x. Por quê? No zero, ela é uma função contínua, tá? E aí, porque o limite da função módulo, né, é zero, que é a própria função, que o módulo de zero é zero, né? Então, ela é contínua, mas a gente viu que ela não é diferenciável, né? A gente viu aqui, ela não é diferenciável no zero, tá? Apesar dela ser contínua. Então, ela é contínua, mas não é diferenciável. Então, isso verifica que a volta não é possível, tá? Se ela for diferenciável, sim, ela é contínua, mas se ela é contínua, não tenho como garantir se ela é diferenciável, tá bom? E aqui a gente vai ver, né, alguns pontos, né, alguns deles já comentei, que evidenciam o fato da função não ser derivável, tá bom? Então, por exemplo, o gráfico da função modular, né? Então, o gráfico da função módulo de x, ela não é diferenciável no zero, tá? Bem, por quê, né? Na hora que você olha para o gráfico, como que você consegue notar? É porque o gráfico ele tem quina, tá? Ou dobras. Quina ou dobra, né? Depende de como você quer chamar. Então, quando, no caso lá, acontecia assim, né? O gráfico era assim, né? Então, aqui, você tinha essa quina, né? Nesse outro gráfico aqui, você tem essa quina aqui, tá? Então, primeiro, você não consegue, né? Você não consegue uma tangente, você não consegue descrever bem o que seria uma tangente. O que é uma reta tangente, né? Num ponto aí que é uma quina, certo? Porque geralmente a ideia da tangente é como se você viesse pela curva e de repente a curva sumisse, acabasse. Que direção você estaria seguindo, né? Então, e numa
numa quina dessa, se você vier por aqui, né, você seguiria essa direção, né? Se você viesse por aqui, você seguiria por essa direção. Então, nem essa ideia seria útil, né? Então, se você fosse utilizar isso nessa do módulo, aqui daria uma reta, aqui daria outra, né? Você não tem isso, tá? E aí você tem também essa mudança abrupta de direção, né? Porque aqui eu estava, digamos que subindo, de repente, abruptamente nesse ponto, o sentido, né, a direção do comportamento dessa curva ela muda, tá? Então são esses tipos de comportamento aí, de ter uma mudança abrupta, né, que vem pelo esse bico ou essa dobra que você tem no gráfico, que não, você perde a diferenciabilidade da função, tá? Então, se você tem um gráfico e ela tem essas quinas, esses bicos, é um forte indício que nesses pontos a sua função já não tenha derivada, tá? Então, visualmente você já consegue identificar ali alguns pontos problemáticos em relação à sua derivada, tá? Bem, outro ponto, tá? Outro ponto que eu digo, outro fato que pode lhe ajudar é justamente o do teorema, né? A gente viu que diferenciabilidade se ela é diferenciável, implica em continuidade, né? E aí a gente viu o seguinte, se ela, que é a contrapositiva, né? Então, se ela não é contínua, não contínuo ou descontínuo, né? Implica em não diferenciável. Certo? Então, outro modo de você verificar é o seguinte, um ponto que a função não é diferenciável, onde ela não for contínua, tá? Então, se sua função já não é contínua em algum ponto, então ela obrigatoriamente não vai ser diferenciável, e isso é consequência desse teorema 4, tá? Então, se você olha e ela é descontínua, então já não é diferenciável. Então, se tem bico, não é diferenciável, se não é contínua, não é diferenciável. E alguns pontos de descontinuidade, né, no gráfico, você já pode identificar visualmente de modo simples. Por exemplo, aqui eu tenho esse salto no gráfico, né? Saltos assim, no gráfico já são pontos de descontinuidade, certo? Então, simples de você identificar até, certo? Então, a gente já viu descontinuidades, não vou nem me aprofundar tanto. Mas, por exemplo, se você tivesse um gráfico assim também, né? Então, aqui você tem um ponto A. E digamos que o gráfico da sua função, ela vem aqui, né? E aí, aqui, de repente, o gráfico faz isso, né? E aí, faz isso. Então, esse movimento aqui, né? De uma instabilidade muito forte próximo do A aqui pela esquerda, também é um ponto de descontinuidade, né? Não vai existir o limite lateral. Então, nesse caso, você também vai ter que não vai ter derivada, porque nem contínua é, tá? Ok? Então, bem, vamos adiante e mais um ponto, tá? É quando sua reta ela tiver uma reta vertical, tá? Tiver uma reta vertical. Então, isso daqui aconteceu, por exemplo. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui no gráfico, né? Então, esse gráfico, se você olha aqui o gráfico em azul, esse trecho aqui, ó, você tem o seu gráfico contendo ali um segmento aqui, né? Ó, o seu gráfico ele está ali em pé, praticamente, tá? O seu gráfico está praticamente em pé. Então, nesse tipo de ponto, né? Nesse trecho que o seu gráfico está praticamente em pé, você vai perder a derivada naquele ponto, tá? Isso aconteceu, por exemplo, deixa eu colocar aqui, no
na situação, tá? Na situação da função, vou botar aqui, da função f de x igual a raiz de x, tá? Então você tinha isso, né? Aqui, ó, nesse trecho aqui, certo? O que aconteceu, se a gente der um zoom aí, né? Se a gente der um zoom, o seu gráfico ele faz isso. Se você der mais um zoom, né? Ele faz isso. Então, nesse trechinho aqui, ó, né? Nesse trechinho aqui, ele vai contendo uma reta vertical, tá? Ele vai contendo uma reta vertical. Então, a sua função, ela é contínua aí, tá? Ela é contínua. A função é contínua. Mas ela vai conter esse trecho de reta, tá? De reta. Bem, isso não é tão fácil de você visualizar, porque às vezes você pode confundir com outras, assim, só visualmente é muito ruim de você identificar o que é conter exatamente uma reta e o que não é, tá? Então, por isso que essa propriedade aqui é boa, tá? Essa propriedade é boa. É que você olha, né, para a derivada da função, tá? Nos pontos próximos, ou seja, você olha o limite da derivada da sua função naquele ponto. Então, por exemplo, né? Por exemplo, eu tinha que f de x era igual a raiz de x, né? Eu tinha, por exemplo, que a derivada... Por exemplo, não, a gente verificou que a derivada dava menos 1 sobre 2 raiz de x, certo? Bem, então com isso, se você olha o limite, tá? Sua função é contínua no zero, né? E aí o problema é no zero. Aqui o problema todo aqui, né, é no zero. Então, se você olha o limite de x tendendo a zero, né, do módulo de f' de x, para este caso, o limite, no caso do módulo, né, ia ser o limite, só iria assumir esse menos aí, né? Ok? Bem, só que, como em cima aqui você não tem nada, perdão, em cima aqui você tem somente o 1, tá paradinho. Aqui o denominador, né? Quando o x vai para zero, a raiz de x também vai para zero. Ou seja, em cima tá parado, que é 1, e embaixo tá indo para algo muito pequeno. Então, se em cima tá parado e embaixo você vai para um denominador muito pequeno, então é porque isso daqui está indo para mais infinito, certo? Ou seja, o limite não existe. Se você pega valores muito embaixo do denominador e o numerador está parado, então isso vai para mais infinito. Ou seja, é outro modo de você identificar, tá? Esse, digamos que é o menos simples de você ver, certo? O menos simples de você ver, porque aqui seria mais fácil você simplesmente olhar que o zero não está no domínio, que não faz sentido o zero, né? Porque iria anular o denominador, mas é um modo também de você suspeitar quando você vê o gráfico, que ele contém aí de certo modo, você diz, aqui eu acho que ele está muito inclinado, está contendo uma reta, então acende ali o sinal vermelho para você investigar, tá? Mas como eu disse, né? Sim, só visualmente é muito passível de erros esse critério aqui. Mas os dois primeiros são bem eficientes. Conter quinos, tá? Então, quando eu digo quinos, só fazendo uma observação, não é algo assim, tá? Se eu tenho algo assim, abuluadozinho, arredondado, isso não é quina. Quina é isto, tá? Quina é ter mesmo uma quina ali, uma ponta mesmo, tá bom? Isso daqui, abuluadozinho, não é uma quina, tá? Isso daqui, ela ainda não tem perda de derivada aí, tá? Tem perda de derivada aqui, certo? Então, em quinas, em saltos e outros pontos de descontinuidade, eu já perdo a derivada, tá? E quando contém retas, aí esse, né, já não é tão simples da gente ver só a olho nu, tá? Mas aí analisando algumas informações que você já tem da derivada e tal, você consegue também identificar alguns pontos assim, certo? Bem, e aí
eu queria encerrar aqui, basicamente falando sobre derivadas de ordem superior. Porque pensa comigo, tá? Eu tenho uma função f, ok? Aí eu fiz a derivada, calculei a derivada e aí encontrei uma função, tá? Então, f' agora é uma função. Então, eu posso me perguntar se essa função, né, possui derivada. Ou seja, eu posso perguntar se a função derivada possui derivada, ok? Então, isso daí é o que a gente vai chamar de segunda derivada, tá? Então, vamos aqui com calma. Eu tenho f, tá? Ela é diferenciável, ou seja, possui a derivada. Então, a derivada dela, que é f', também é uma função. Então, f' é uma função, certo? E aí eu posso me perguntar, né? Bem, f' é uma função. Então, se ela é uma função, eu posso perguntar se ela tem derivada, né? Então, f' ela pode ter sua própria derivada. Então, se ela tiver sua própria derivada, né? Então, f' é uma função, eu posso me perguntar quem é a derivada dessa função f'. Então, eu vou denotar isso por f², tá? Então, boto f² aqui, certo? Então, esta daí também é uma função, porque quando eu derivo eu obtenho uma função. Então, f² é uma função. Então, a nova função f² é chamada de segunda derivada, tá? Ou derivada de segunda ordem, ok? E aí, se a gente utilizar a regra, a notação de Leibniz, né? Então, é a derivada da derivada, né? Então, a derivada é essa, né? O que seria f' é essa. Para falar de derivada, eu estaria falando disto, tá? Aí, para a derivada da derivada, né? Para juntar isso, então, fica d2y dx2. Então, o 2 vem parar aqui e aqui indicando que é a segunda derivada, tá? Então, esta daqui é a mesma coisa desta daqui, tá? Ok? Se fosse utilizando, por exemplo, aquela outra que usa só o d da diferencial, seria d2 de f, né? Então, está indicando que isso é a segunda derivada. E assim sucessivamente, né? Bem, e aí, pronto, a segunda derivada é uma função, certo? Mas aí, sim, aí a gente pode interpretar, né? A gente pode interpretar f² como a inclinação da curva da função derivada no ponto x, f', tá? Em outras palavras, é a taxa de variação da inclinação da curva original. Então, eu tenho a minha curva e aí, a minha primeira derivada, ela me dá a informação da inclinação da reta, tá? Quando eu olho a segunda derivada, ela olha a variação da inclinação. Então, a primeira derivada me dá a informação da inclinação e a segunda derivada me dá a informação da variação da inclinação, certo? Bem, então, vamos olhar aqui um exemplo, tá? Então, se f é x3 menos x, encontre e interprete f², tá? Ou a segunda derivada. Bem, no exemplo 2, a gente já encontrou, a gente já fez essa conta, tá? Então, eu tenho aqui f de x é x3 menos x. A gente já fez essa conta, eu acho que foi na aula passada. 3x2 menos 1. Quem é a segunda derivada? Bem, então é como eu falei, eu tinha a minha função f, né? Calculei a derivada, encontrei uma outra função. Agora, essa por si só, ela é uma função e eu posso me perguntar sobre a derivada dela. Então, a derivada dela, né? Então, é a derivada, né, da função, que aí a gente está escrevendo com a notação de f², tá? Segunda derivada, quem vai ser, né? Bem, então é a mesma coisa. Eu vou calcular a derivada dessa expressão aqui, tá? Então, quem vai ser f² de x, né? Vai ser o limite, né,
de h tendendo a zero, aí de f de a derivada, né, menos f' de x, tá? Observe, né, é como se aqui a derivada, né, vou escrever assim. Né? É a derivada da função f', né? Então, f', tá? Mas na prática mesmo, o que a gente olha é o seguinte, né? É a derivada dessa expressão, certo? Então, que eu vou olhar na prática, limite de h tendendo a zero, né? De quem? Aqui embaixo h. E aqui vai ficar quem? É a minha função, né? No caso, a minha função, que no caso é 3x ao quadrado menos 1, aplicado no x mais h. Então, vai ficar 3x mais h ao quadrado menos 1, né? Menos a minha função aplicada no x, né? A minha função aplicada no x é 3x ao quadrado menos 1. Na prática é isso que eu vou fazer, tá? Eu vou só desenvolver aí esses sinais de menos. Então, aqui vai ficar o quê, né? H. Aqui eu vou ficar com 3. Aqui vai ficar x ao quadrado, né? Mais... Aí vai ficar 2xh. Tem um 3 multiplicando, fica 6xh. Mais... Aí eu tenho 3 multiplicando. E vai ficar o h ao quadrado. Aí eu tenho menos 1. Aqui eu vou distribuir esse sinal de menos aqui eu vou distribuir, né? Então vai ficar menos 3x ao quadrado. E esse menos com menos fica mais 1, né? Por que eu posso cancelar esse menos 1 com esse mais 1 aqui? Posso cancelar esse 3x ao quadrado com menos 3x ao quadrado, né? Já vou colocar aqui em evidência o h e o h daqui, que é com quadrado. Então vai ficar limite h tendendo a zero, né? Aí o h que eu botei em evidência, aqui vai ficar só o 6x mais e no outro 3h. Vou cancelar este com este. Então vai ficar o limite h tendendo a zero de 6x mais 3h. Bem, essa função aqui, ela é contínua, é só um polinômio. Então basta eu substituir. Onde tem h vai ser 0, né? Então, vai ficar 6x mais 3 vezes 0. Então, é igual a 6x mais 3 vezes 0, que isso tudo é nulo. Então, 6x. Tá? 6x. Então, a segunda derivada é 6x. Ok? Bem, e aí... Vamos olhar aqui o que a gente tem nos gráficos, né? Bem, aqui eu tenho um gráfico da função f, tá? Bem, então, o que é que eu tenho? Ó, aqui a função cresce, né? A função cresce. Não, primeiro vamos olhar onde que as retas são horizontais, né? Seriam aqui, a minha reta tangente é horizontal, e aqui, né? Minha reta tangente é horizontal. E não é à toa que esses são os pontos onde a função derivada não é igual a zero, né? Ok? São iguais a zero. Então, o que mais? Aqui a minha função cresce, tá? E não é à toa que a derivada é positiva aqui, tá? Aqui a minha função decresce, tá? Ela vai decrescendo até aqui. E aí a minha derivada ela é negativa até aqui, tá? E daqui em diante a minha função cresce, então a derivada é positiva, tá? Ok? Bem, agora vamos olhar a segunda derivada. O gráfico da segunda derivada é 6x, é só uma reta, tá? Só uma reta. De fato, é só essa reta aqui, reta 6x, tem inclinação 6, tá? Bem, então ela vai me dizer
como que está variando a derivada, tá? Então, ó, o que acontece aqui com a minha derivada, né? A minha função derivada, o que acontece? Bem, ela decresce, 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 decresce. Aqui ela passa no zero, né? Então, ela passa... Onde que a tangente dela é horizontal? Aqui, né? Então, nesse ponto. Então, que é justamente onde a segunda derivada vai se anular. Então, aqui, ó, ela decresce, tá? E aqui é justamente onde ela é negativa. Aqui, ó, ela minha função derivada, ela é crescente, tá? Então, aqui é onde a minha segunda derivada vai ser positiva, tá? Só que, bem, eu sei que ela é positiva ou negativa, mas não sei como, né? Porque a segunda derivada, eu sei que aqui ela é zero, e sei que antes ela era negativa, mas ela podia ser negativa sim, né? E aqui ela poderia ser positiva sim, né? Bem, eu não sei, né? Mas aí por isso que foi importante a gente verificar a expressão, né? A expressão, e a gente viu que era exatamente uma reta, mas aí ela respeita essas propriedades. Ok? Bem, e aí, essa segunda derivada, né? A gente pode interpretar como a variação de uma taxa de variação, tá? Então, a segunda derivada, ela é a variação da taxa de variação, tá? Então, um exemplo que é bastante familiar, bastante utilizado, é o da aceleração, tá? Então, S descreve a posição, tá? De um objeto, posição de um objeto, tá? Se movendo na reta. Então, a primeira derivada, ela é a variação da posição. E o que é a variação da posição, né? É a velocidade, ok? É a velocidade do objeto em função do tempo. Bem, então, a primeira derivada, né? Então, a primeira derivada de S é a velocidade. Então, a velocidade é S', né? S', ou ds, dt aí, dependendo da notação que você queira usar. Bem, e aí, o que acontece com a segunda derivada, né? Quem é a segunda derivada de S? Bem, ela é a variação da variação, ou seja, ela é a variação da velocidade, tá? Então, quem é a variação da velocidade, né? A variação da velocidade é o que a gente chama de aceleração, tá? Então, quando você vai no carro, né? Se está a uma certa velocidade, quando você acelera, é justamente... se você acelera mais o carro, você tem uma mudança na velocidade, né? Você tem uma alteração na sua velocidade. Então, você está acelerando, a velocidade está aumentando. Então, a aceleração é a variação da velocidade. Do mesmo modo, se você freia, né? Você está alterando a velocidade. Então, isso é uma aceleração negativa. Bem, e assim, né? Essa segunda derivada do deslocamento é a aceleração. Ou então você pode ver como a derivada da velocidade é a aceleração, certo? Então, bem, a aceleração ela é a derivada da velocidade, que por sua vez é a segunda derivada do deslocamento, né? Vou até reescrever, então, a aceleração ela é a velocidade, a derivada da sua velocidade. Só que quem é a velocidade, né? A velocidade é S', né? Então, deixa eu fazer aqui. Isso a aceleração é a variação da velocidade. Mas quem é a velocidade, né? Quem é a velocidade é S', né? Ou seja, ok? Então, a aceleração é a segunda derivada do deslocamento, tá bom? Da função posição, né? Bem, então, basicamente é isso, tá? Então, se você escreve aí com a notação de Leibniz, então você tem que é a aceleração, que é a letra A, né? dv, dt, e escrevendo na segunda ordem, para S, então fica d2s, dt2, né? Aí entra o 2 aqui e o 2 aqui para indicar
que é a segunda derivada, tá? Bem, e aí, né, você pode continuar essa brincadeira, né? Então, você tinha a função, derivou. A derivada ainda é uma função, posso olhar a derivada dela. E aí eu consigo a segunda derivada. Bem, mas a segunda derivada ainda é uma função. Então, eu posso me perguntar, a segunda derivada possui derivada, né? E aí eu vou estar falando da terceira derivada. A terceira derivada ainda é uma função. Essa terceira derivada possui uma derivada, né? E aí eu vou estar me referindo à quarta derivada. Então, essa quarta derivada ainda é uma função. Ela possui derivada, né? E aí eu estou me referindo à quinta derivada, e aí sucessivamente, tá? Então, toda vez que eu derivo, eu obtenho uma função, e eu sempre posso me perguntar se essa nova função é derivável, tá? E aí eu estou obtendo uma derivada de ordem maior, ok? Então, a terceira derivada, né? A terceira derivada é a derivada da segunda derivada, tá? E aí ela pode ser interpretada como a inclinação da reta, né? A inclinação da curva da segunda derivada, tá bom? Ok? E por aí vai. Ou então como a taxa de variação da segunda derivada, bem? Então, aqui você tem três linhas aqui, três linhas aqui. Se você vai usar a de Leibniz, né? Você vai acabar com 3 aqui e 3 aqui, certo? Na quarta, você pode botar aqui 4 linhas aqui. Só que aí, quando, por exemplo, for a décima derivada, né? Você vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você não usa isso, tá? Você vai utilizar, isso é até ruim, né? Você vai colocando assim, ó. Entre parênteses, você bota o número, tá? Entre parênteses. Então, a partir aqui da quarta, geralmente, a gente já coloca, ó, entre parênteses, né, número 4. Então, isso indica a derivada de ordem 4. Então, não confunda, por exemplo, F3 com F3. Isso aqui é diferente. Aqui eu estou pegando a função e estou elevando ao cubo. Aqui eu estou pegando a terceira derivada dessa função, tá? Então, isso daqui são coisas diferentes, tá bem? Não confunda. E aí eu posso fazer isso com qualquer ordem, tá? Então, ordem que aí se eu tenho a quarta derivada, se eu derivar, eu obtenho a quinta, tá? Se eu derivar de novo, a sexta. Se eu derivar de novo, a sétima. E assim vai, tá? Então, derivada, se eu derivar n vezes, eu vou ter a derivada de ordem n, tá? Então, basicamente isso. E aí, né, para não ficar botando muito tracinho ali para indicar a linha, eu boto os parênteses e coloco a ordem de derivação, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tinha ali a minha função, f de x igual a x3 menos x. A gente já tinha visto que a primeira derivada era 3x2 menos 1. A gente viu que a segunda derivada era 6x. Quem é agora a terceira derivada, né? Quem é a terceira derivada? Posso olhar aqui, né? A terceira derivada de x nada mais é do que o limite, né, de h tendendo a zero. Então, estou derivando essa função, né? Então, nada mais do que f duas linhas aqui no x mais h menos f duas linhas do x sobre h. Então, limite h indo a zero. Então, a expressão é 6x, né? Então, vou fazer no x mais h, então vai ficar 6 que multiplica x mais h menos 6x sobre h. Vai ficar o limite h tendendo a zero. Aqui vai ficar o que, né? Vai ficar 6x mais 6h menos 6x, tudo dividido por h. Posso cancelar esse 6x com esse menos 6x. E depois, né, limite h tendendo a zero, 6h sobre h. Cancelo esse aqui com esse. Então fica só o limite de 6, né? Então é limite da constante 6, então da própria constante. Então aqui limite dá 6, tá bom? E a quarta, né? A quarta.
Bem, essa quarta eu posso fazer pelo limite também, mas eu vou usar uma interpretação, tá? A quarta derivada, vou olhar o gráfico da terceira, né? Quem é o gráfico da terceira? Bem, o gráfico da terceira diz que é constante igual a 6. Eu tenho 6 aqui, né? Bem, qualquer ponto que eu pegar, quem é a inclinação da reta tangente, né? Bem, a reta tangente vai ser a própria, vai confundir com a própria função, né? A reta tangente, ó, vai ser essa, vai ser a própria, né? Se eu tivesse pego um ponto aqui, sempre vai coincidir porque eu já tenho a minha reta, né? Então, a reta tangente coincide, no caso, com a própria função. E qual é a inclinação dessa reta, né? Bem, ela está deitada, a inclinação dela é zero. Então, independente de qual ponto eu pegue, sempre a tangente vai confundir com a própria reta. Essa reta estando deitada, a inclinação dela é zero, então a derivada é zero. Então, eu vou fazer aqui sem fazer conta de limite, só olhando a interpretação da inclinação, tá? Mas se você quiser fazer o limite, você pode fazer também e vai ver que dá zero, tá? Vamos fazer, né? F4 de x, né? Vai ser o que? É o limite de h tendendo a zero. Aqui a terceira derivada de x mais h menos a terceira derivada de x dividido por h, né? Então, isso daqui vai ficar o limite h tendendo a zero. Bem, a terceira derivada, independente aqui está no x mais h, é constante igual a 6. Vai ficar 6 menos, quando aplicar no 6, dá 6 sobre h. 6 menos 6 dá 0, né? Vai ficar o limite h tendendo a 0. Então, vai ficar em cima 6 menos 6, 0. Dividido por h, 0, né? Qual o limite de 0, né? É o limite da constante, né? Então, dá o próprio 0, que é a constante em questão. Então, é 0, tá? Então, você vê aí de dois modos. Isto, tá? Então, bem, era isso mesmo que eu queria mostrar, tá bom? Então, a gente viu a questão de diferenciabilidade. Quando que é diferenciável, né? Quando existe o limite. Se existe o limite para todos os pontos de um intervalo, eu digo que ela é diferenciável no intervalo, né? A gente viu também alguns... Deixa eu voltar aqui. A gente viu o exemplo da função modular. Então, no zero ela não é diferenciável, né? E aí a gente viu esse resultado, que se é diferenciável ela é contínua, que no caso, então, se ela é diferenciável é mais forte. É um resultado, é uma função melhor quando ela é diferenciável, ela é mais bem comportada, tem vários modos de falar matematicamente, tá? E aí não vale a volta, e o contra-exemplo é justamente a função modular, né? Ser contínua não implica que ela é diferenciável, né? Diferenciável implica que é contínua, mas contínua não implica diferenciável. A função modular no zero, ela é contínua, mas ela não é diferenciável, tá? E aí, alguns pontos para a gente poder identificar mais fácil uma função que não é diferenciável, quando tem bicos, né? Quando não é contínua e quando contém retas horizontais. E aí, aqui derivadas de ordem superior, porque quando eu derivo, eu ainda obtenho uma função, e essa função pode ser diferenciável. Então, eu posso estar derivando mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, caso deseje, tá? E aí eu vou tendo algumas interpretações para essas derivadas, né? Taxa de variação, quando eu estou no deslocamento, né? No deslocamento, então, tem um deslocamento, quando eu derivo uma vez a aceleração, quando eu derivo mais uma vez na segunda, no caso, vai ser a aceleração e assim por diante, tá bom? Então, era isso, espero que tenha podido ajudar vocês. Então, bons estudos e até a próxima aula.